Sesc apresenta Sesc Cultura Convida. Ô, seu Vicentão, venha cá, homem. Que é, cabra? O senhor já tá sabendo das novidades? Que novidade já? Ih, rapaz, convidaram a gente pra fazer um podcast. A gente? Um podcast em tempo de pandemia. É isso mesmo, mas é nesse tempo mesmo a gente tem que manter a distância, de precaução, né? Ficar uns 2 metros de distância, usar o álcool em gel, né? Ficar prevenido. Eita, que eu já até passei mal que já na mão e se achei pra lá, E eu já tô até com a minha máscara aqui pra me prevenir. Então bora voltar nesse tal de podcast que eu não sei, não manjo muito dessas coisas não. Vou até pesquisar aqui no Google. Eu também não, mas eu acho que eu desconfio que alguém conheça desse negócio. Ah, tu desconfia, eu também desconfio dessa Mas coisa. né, Marieta, não é? É, Então vou chamar ela. acho que ela já tá até ansiosa pra entrar nessa discussão de podcast. Então vou chamar ela. É pra chamar? Chame. Então vou chamar Marieta! Benedita, eu já tô sabendo, homem. Ixi, que a bicha é fofoqueira, mas minha peça tá sabendo de tudo, Ela tá por dentro já das coisas. E vocês sabem o nome desse projeto? Não, Sesc Cultura Convida. que coisa bonita de nome, né? E olha, eles criaram isso pra manter ativa a produção artística, mesmo em tempo de pandemia. Ah, é? E outra coisa, foram selecionados 470 projetos por todo o Brasil. E a gente tá no meio pra mostrar e contar a diversidade e a grandeza que tem a nossa cultura. Mas rapaz, a gente tá inserido bem lá no meio, ó. É, mas eu acho que não é só isso que a gente vai contar, não. Mas é claro que não, a gente vai falar sobre o nosso mamulengo, sobre a nossa musicalidade, coisa mais linda desse mundo. A gente vai falar também sobre o teatro de rua. A nossa poesia rimada e metrificada que é o cordel. Eita, que eu já até fiquei arretado pra começar esse tal de podcast. Eita, que me deu até um negócio aqui, bora começar. Tá todo mundo preparado? Precavido? Respeitando as medidas de proteção? Então vambora! Olá, nós somos a trupe Vira Rumos e vocês acabaram de ouvir Benedito, Vicentão e Marieta, que são personagens do espetáculo teatral A Pena e a Lei, da trupe Vira Rumos, que é um trabalho realizado por uma companhia de jovens atores amazônicos inspirado na obra de Ariano Suassuna. E quem interpreta cada um desses personagens eu vou dizer agora. Vicentão é interpretado por Thiago Lobo, de 27 anos, que faz teatro desde os 12 anos de idade e atualmente é aluno do curso técnico de formações de atores da ETEDUFPA, que é a Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Quem interpreta Marieta é Juliane Stael, de 21 anos, atriz desde os 13 anos de idade, se considera uma brincante da cultura popular, universitária, costureira, empreendedora e mãe. E quem interpreta Benedito é Diogo Pinheiro, de 22 anos, produtor cultural e universitário. E é com ele que iniciaremos o nosso bate-papo. Então, Diogo, A Pena e a Lei é um espetáculo onde vocês desenvolveram um teatro de cordel inspirado na cultura nordestina, certo? Certo. O que levou a trupe Vira Rumos a mergulhar nessa temática? Bom, o nosso grupo começou nessa temática, assim, a mergulhar nesse universo dos mamulengos, da cultura nordestina, que é tão inserida aqui na nossa região e tão presente que às vezes a gente nem se dá conta que é tão participativa essa cultura aqui na nossa região. Então é uma grande felicidade a gente, quando se deparou com essa oportunidade de fazer uma interpretação de texto sobre o grande dramaturgo e artista, poeta Ariano Suassuna, então foi uma grande felicidade. Nesse mergulho,
nesse conhecimento. Então, nosso grupo se deparou com alguns projetos e o projeto A Pena e a Lei do espetáculo estava inserido no meio. Fizemos reuniões e decidimos qual espetáculo nós iríamos apresentar. E quando nos deparamos com o texto A Pena e a Lei, nós se apaixonamos à primeira vista. Então, é um espetáculo muito simples, muito leve de se interpretar. Então, foi uma grande felicidade e mergulhar nesse universo de mamulengos, de cultura nordestina, da visualidade, dos bonecos, da manipulação de bonecos e a interação com o público. Então, foi uma grande felicidade e a escolha foi bem feliz. Uma coisa interessante que é válida ressaltar é que a gente consegue atingir vários públicos. Então, desde as crianças que ficam encantadas com os bonecos, com os mamulengos, com a nossa manipulação, e até pessoas mais novas e até pessoas mais idosas que ficam encantadas com esse universo nordestino que é tão presente aqui na região, mas que muitas vezes é esquecido pela parte da população. Então, mergulhar nessa temática da cultura nordestina, o teatro de cordel, o teatro de mamulengos, foi uma grande felicidade do grupo, e ter essa oportunidade de interpretar essa grande obra é um grande privilégio do nosso grupo. E quais desafios a construção do espetáculo A Pena e a Lei trouxe para você como artista e o que essa experiência acrescentou na sua formação? Bom, dessa questão teve várias experiências assim que me trouxeram um crescimento profissional e até mesmo pessoal. Interpretar o Benedito nesse espetáculo A Pena e a Lei foi um grande desafio. E um deles seria segurar o time durante todo o espetáculo, não deixar a peteca cair, porque o Benedito é muito elétrico, então ele tem que interagir com os outros personagens, ele tem que reagir às expressões do que acontece, e até mesmo algumas coisas que não tá no roteiro, mas que a gente tem que se propor a solucionar, e até mesmo improvisar um pouco, saber como se dirigir ao público. Então esse foi um grande desafio. Eu acredito que isso também me acrescentou muito como pessoa e também sobre a cultura nordestina, que é tão presente aqui, como eu falei anteriormente, e que eu não conhecia tanto. E aí, na verdade, ela é muito inserida e ela linka com a cultura amazônica. Muitas pessoas têm uma visão crítica que falam que os nortistas não podem se misturar com os nordestinos, então fica nessa confusão. Todo mundo do norte é nordestino, então fica nesse âmbito. Mas as duas culturas se complementam, então esse é o grande desafio que eu achei que interpretar o Benedito, fazer esse espetáculo foi gratificante, fui feliz em conseguir realizar. Esse foi o seu primeiro trabalho tendo contato com essa temática? Na verdade foi meu primeiro trabalho. E outros espetáculos assim, eu não tive nenhuma experiência, nenhum contato, então foi o primeiro trabalho e também aflorou algumas técnicas assim como ator, e também acrescentou como pessoa também, né? Ok. Agora nós vamos conversar um pouco com o Thiago Lobo, que é um dos atores do espetáculo A Pena e a Lei. Então, Thiago, eu gostaria que você contasse pra gente como foi o processo de construção do seu personagem. Bom, assim como em outros lugares, a gente precisa ter o laboratório. Quem já conhece o teatro, quem tem essa pegada, a gente tem que conhecer. E da obra do Ariano Suassuna não foi diferente. Tive que conhecer o sotaque, que não é o mesmo sotaque paraense. Tive que conhecer as gírias. Eu tive que descobrir também alguma forma de falar do jeito em que o personagem foi construído. Teve toda uma construção, né? Eu tive umas dificuldades. E ao longo do processo, ao longo das apresentações, as apresentações foram me ajudando a essa evolução da construção do personagem. Então, não foi uma coisa assim que eu fui buscar em algo, por exemplo, no Alto da Compadecida, ele também tem os Vicentão Borroche deles. Mas eu tive que buscar isso de outros lugares. Eu tive que fazer uma voz diferente. Como é uma pegada de comédia, eu tive que ter uma pegada bem diferente para poder se chamar, né? Que é isso que é o teatro de rua. Então, essa pegada não foi difícil para mim. O que foi um pouco difícil para mim, que eu vou te dizer agora, é ter toda essa valentia do personagem, que era algo que eu não tinha em outros personagens que eu fazia.
Então esse algo do eu sou o valentão de toda a cidade de Itaperoá, que é uma coisa que no espetáculo você vê que não é, né? Que é tudo revelado. Mas ter toda essa valentia, então pra mim foi um pouco diferente. Foi só mais esse baque, foi mais essa pegada mesmo. Então, em questão de gírias, ter que assistir filmes nordestinos, ter que ler algumas obras dele para poder conhecer como é que o pessoal de lá fala, porque é uma gíria totalmente diferente da nossa. Então, acho que esse foi um pouco do processo. Eu já tive a oportunidade de assistir ao espetáculo dentro de um teatro, mas eu também sei que vocês já apresentaram ele em formato de teatro de rua. Eu gostaria de saber quais são as modificações que aconteceram no espetáculo ao longo do tempo. Bom, o teatro é uma coisa bem doida, né? Porque a gente tem uma pegada, a gente começa com uma pegada de rua, a trupe vira rumos, é por isso que é dado esse nome, vira rumos, porque a gente tem uma pegada de rua e com isso, com o público, como eu te falei, a gente teve a necessidade tanto de ir para a Caixa Preta, que é o teatro, quanto de aprontar o segundo ato, tanto também de trocar alguns atores, porque tem diferença, né? Tem essa pegada de eu ensaiar com alguém, uma pessoa tem uma pegada diferente da minha, a partir do momento que tem essa troca. E como o nome mesmo já diz, trope vira rumos, a gente já teve vários tipos de públicos, de atores, de cantores. E nessa questão da rua e da Caixa Preta, do teatro, é uma coisa bem interessante, né? Porque quem conhece teatro sabe as dificuldades de atuar na rua e algumas outras dificuldades de atuar na Caixa Preta. Que é a questão de chamar o público na rua, que é a questão de querer atenção para si. Aí na Caixa Preta já é uma coisa diferente, tem a marcação, tem a luz, tem a forma de como tu falar, tu já não precisa falar tão alto quanto na rua, tem essa diferença. A gente foi mudando, teve mudanças de atores no nosso espetáculo. Então a gente teve mudanças também com os músicos, com os instrumentos. A gente teve mudanças da rua para Caixa Preta, como eu já falei. A gente teve mudanças de construção, pessoas. Aí a gente teve que construir de um modo diferente. Então se entrava um instrumento novo, a gente construía aquilo de uma outra forma. Entendeu? E ao longo disso, até que não é ruim, pelo menos na minha parte não foi ruim, porque também eu tive uma evolução do personagem. Eu sabia o que colocar na cena, um caco novo que eu podia colocar, que podia ser engraçado, porque se trata de uma comédia. Então, uma forma, uma expressão diferente. Então, esses jogos, essas mudanças tiveram o seu lado bom, porque a gente vai tendo essa construção. Não é fácil só olhar, ele faz aquela voz daquela maneira, parece até fácil, mas não é. Tem toda uma construção atrás, tem todo um laboratório. E a gente também teve um engate de colocar os mamulengos no nosso personagem, que é a interpretação por fantoches, que é uma forma de interpretação totalmente diferente, que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de construir. E é uma coisa muito, muito maravilhosa, porque é a passagem da tua interpretação do teu personagem pro boneco. E tem toda essa importância, entendeu? Não é só o boneco em si, tu tem que passar a tua voz, tu tem que passar o teu movimento, tu vai ter que passar as tuas características, mesmo que não tenha tanta essa propriedade, mas tem que dar essa passagem. E fora a ludicidade, né? Porque esse espetáculo com os mamulengos é um encanto, Se eu fosse criança e tivesse uma estrutura daquela no meio do espetáculo, eu já ia ficar curioso para saber o que era, o que vem dali. Então essa ludicidade, que também é tratada com a comédia, é uma coisa magnífica. Tipo, tu construir um personagem, tu passar por uma criança e a criança falar o mesmo caco que tu, tentar te imitar depois da apresentação, querer bater foto com teu fantoche, querer bater foto contigo, ficar encantada, rir de ti. Então tudo isso é uma magia totalmente diferente. Por isso que eu amo muito esse espetáculo e pretendo continuar fazendo ele. Você pode dar uma palhinha do Vicentão pra gente? Mas é claro, Vicentão é cabra macho.
é osso duro de roer. Se meteu a besta comigo, eu te boto é pra correr. Aproveitando que o Thiago Lobo mencionou a questão do teatro com bonecos, e para quem já teve a oportunidade de assistir ao espetáculo, realmente eles são encantadores. E quem vai falar sobre isso é a Bianca Preto. Bianca, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e o seu papel na trupe Vira-Rumos. Meu nome é Bianca, eu tenho 28 anos. Eu tô na trupe Vira-Rumos desde o início, né? E dentro do espetáculo eu assumo algumas funções, principalmente relacionadas à parte de visualidade. Inicialmente, o espetáculo se desenvolvia só com atores. E aí chegou um determinado momento que estava maravilhoso, mas a gente sentia a necessidade de que precisava de algo. Algo que viesse... Tchá! E foi quando surgiu... Na verdade, a própria dramaturgia de Ariano Suassuna, ele sugere os bonecos. E aí foi quando a gente... Vamos botar os bonecos? E aí os bonecos vieram, trazendo uma nova configuração para o espetáculo. Uma configuração visual, uma configuração de dramaturgia mesmo, né? E aí foi a segunda parte de pesquisa, que a gente foi se debruçar nesse universo, que a gente já tinha conhecimento. Aqui em Belém tem alguns grupos que já trabalham com mamulengo, então a gente foi beber um pouquinho nessa fonte dessas pessoas que já trabalham com isso e pesquisar sobre mestres mamulengueiros, o material utilizado. Claro que adaptando para a nossa realidade, né? O nosso grupo, ele tem uma característica que é a sustentabilidade. Até porque a gente é um grupo independente, então a gente nem sempre tem recurso para estar comprando material. Então toda a nossa base, a nossa subsistência é de material reaproveitável, é papelão, é papel. E aí acabou entrando Meriti também. No primeiro momento, os bonecos foram muito, muito táteis. A gente foi tateando, tentando encontrar o que seriam esses mamulengos e de que maneira eles seriam representados nesse espetáculo dentro do nosso grupo. E aí, com muita pesquisa, com muita conversa, com muita troca, os bonecos foram evoluindo e eles chegaram no que hoje a gente acredita que traz a beleza, né? Legal, e me fala, foi a tua primeira experiência com a confecção de bonecos de mamulengos? Sim. Eu já tinha experimentado outros tipos de bonecos, né? Que é um assunto que me interessa, o qual eu tenho me aprofundado, mas teatro de mamulengos é a primeira vez. Que legal. E de onde surgiu essa tua paixão por esse tipo de produção de bonecos? Eu não sei bem dizer quando começou, mas eu acredito assim que desde criança eu assistia algum espetáculo teatral, alguma coisa que envolvia boneco e sempre me encantou. Eu acho que vem daí, né? Com o tempo a gente vai reconhecendo o que a gente gosta. Bianca, eu sei que a trupe Vira-Rumos se envolve bastante em projetos sociais. Já que você mencionou que está desde o início do grupo, na sua opinião, qual é a importância de jovens amazônicos e de periferia se envolverem nesse tipo de produção artística? A importância toda, né? O quanto a juventude tem para oferecer e para se alimentar da cultura. Infelizmente, na região onde a gente mora não tem uma democratização de cultura. O acesso à cultura ainda é muito carente. E aí eu acredito que quando um jovem consegue se integrar no meio artístico, quando ele consegue mudar a perspectiva, principalmente um jovem de periferia, que infelizmente cresce num meio de violência, cresce num ambiente que muitas vezes é hostil, quando ele consegue encontrar a arte, quando ele consegue se expressar de uma maneira diferente, quando a cabeça dele consegue mudar a perspectiva, quando ele consegue ver que tem um mundo maravilhoso, que ele pode se apropriar, que ele pode conhecer a história dele, ele pode se apropriar disso e ele pode viver daquilo. É magnífico. E aí eu posso falar isso com muita propriedade porque todos nós do grupo somos jovens de periferia. Todos nós viemos dessa realidade. E ainda é muito difícil, ainda é pouco o lugar onde tu pode encontrar esse lugar que serve como berçário. E aí eu vou falar da Fundação
Forro Velho, porque eu acredito que é o nosso ponto de encontro, né? Todos nós ou passamos por lá ou temos alguma ligação com o espaço, que funciona como um berçário. Um berçário onde jovens que não têm esse acesso à arte conseguem acessar diferentes linguagens, não só o teatro, mas também a música, as artes plásticas, por aí vai. Então acho que é muito importante sim, porque aquele jovem passa a protagonizar a história dele. Ele antes estava numa marginalidade, ele começa a compreender a história dele, o lugar onde ele está inserido, ele se apropria disso, ele consome cultura, ele produz cultura e ele devolve para a comunidade dele cultura. Bem, até aqui nós ouvimos os atores, integrantes do grupo. Nós vamos conversar agora com Jéssica Brito, que hoje é integrante do grupo, mas que conheceu a trupe Vira-Rumos sendo espectadora. E Jéssica, eu gostaria que você falasse um pouco como foi a sua experiência de espectadora, né, e como é se tornar integrante do grupo. Eu assisti o espetáculo em 2019, na Feira do Livro, né? Na minha opinião de espectadora, foi um espetáculo muito bem pensado e articulado. Eu achei o jogo dos atores lindos. Os atores são ótimos em cena, são engraçados, são dinâmicos. E essa parceria toda, ela é dentro e fora do palco, né? E apesar do espetáculo ter sido pensado para a rua, ele funciona super bem no teatro e isso mostra a versatilidade que existe no espetáculo e da parte dos atores também. Eu conheci o grupo a partir do meu diretor, né, o Edielson. Era meu diretor também em um outro grupo de teatro e ele me fez o convite, né, para participar do espetáculo como triangulista, apesar de eu nunca ter tocado um triângulo na vida em nenhum outro instrumento, mas eu me propus a aprender. Não foi fácil, até hoje eu tenho que estudar bastante, mas eu estou conseguindo acompanhar e está sendo muito útil para o grupo também. Ok, agora eu quero que você me fale a partir da perspectiva de integrante do grupo, ok? Para você, qual é a relevância desse espetáculo e dessa temática para o público paraense e para o público em geral? É importantíssimo, né? A juventude da Amazônia, ela está completamente ligada com a cultura do Nordeste. É um dos ramos da raiz amazônica, né? Então, conhecer, por exemplo, a dramaturgia de Mamulengo é importantíssimo para a juventude, conhecer as suas raízes, uma das suas raízes, né? As suas origens. E, além disso, trazer Ariano Suassuna, que é um grande clássico da literatura brasileira, é muito relevante para a formação cidadã. Agora nós vamos conversar sobre cultura popular com a Juliana Stael, que vai contar um pouco da experiência dela como brincante. Olha, eu já trago essas experiências assim com a cultura popular, com brincar, né, de outros grupos. Eu passei ali pelo Afoxé, rodei uma saia ali no Carimbó, né? Brinquei com Bumba Meu Boi, né? O próprio Arraial do Pavulagem, né? O público fazer parte daquele cortejo já é ali um ato, né? E uma demonstração de que eu faço, de que eu contribuo para a cultura popular. Juliane, e o que te levou a se envolver tanto com a área artística? Olha, eu digo que eu já bailo com essa arte aí desde muito nova, né? Me pegava assim, sentada na frente do sofá, olhando para as mulheres atuarem, se achava o máximo. E aí, com uns 13 anos, como tu falasse, foi quando me inscrevi na minha primeira oficina de teatro, assim. Mamãe foi comigo, todo mundo dando apoio. Essa menina tem talento, então vambora. E aí, desde então, abriu assim um olhar, sabe, para a beleza dos detalhes, sabe, e eu digo até que ela me salvou, porque já juntando com o que Bianca falou lá atrás sobre essa juventude periférica, eu digo que a arte me salvou porque me freou, sabe, me despertou, entende?
E aí me mostrou novas possibilidades, entende? E me deixou assim, claro que as coisas não estavam perdidas, que tinha alguma coisa que dava, que se insistisse saía daí um negócio bonito. Eu mencionei no início que você é mãe de quantos filhos? 2. Você pretende imergir ele na área das artes? De que maneira você incentiva eles a viverem e experimentarem a vida artística? Olha, deixa eu te dizer. O meu primeiro filho, o Juliano, eu tentei o máximo. A minha gravidez foi complicada, né? Mas ele no meu bucho, ele ia assim comigo por aí. Tenho fotos ainda. Quando eu olho, morro de amores, assim, de ver ele ali dentro da minha barriga me acompanhando. Então, desde pequenininho, sabe? E logo quando ele nasceu, que eu fui apresentar assim pro meu pessoal, olha, é aqui, entende? É esse aqui. E aí até a coluna pedir arrego, ele daí comigo por aí, ia ver as apresentações. Hoje ele tem uma curiosidade imensa, né? Mas aí devido a algumas dificuldades ele não tá assim tão presente, por conta de locomoção mesmo. Mas ele gosta assim, ele sorria. E menina, pelo amor de Deus, eu fico toda besta pra falar de filho. Você interpreta Marieta e eu te vejo super espontânea e alegre no palco, com sotaque nordestino. Eu quero que você comente sobre o contato da trupe Vira Rumos com essa temática nordestina no espetáculo A Pena e a Lei. Pra mim, saber que a nossa trupe contribui com esse elemento, né, do feito coletivo, que se junta ali com a tradição, que é a cultura popular, pra mim é um presente. Porque a gente tem a liberdade de falar com leveza, com humor, todos os nossos saberes, as crenças, os hábitos e os valores que tem a nossa gente. Eu digo que a cultura nordestina ela é presente na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Eu falo das minhas 2 avós paternas, né? Que é a Dona Lidia e a Dona Dorinha, que são 2 mulheres arretadas. E que eu tenho muito delas, assim, em mim, né? Seja em algumas falas e em alguns costumes. E da vida Marieta chega a ser até uma realização íntima, né? Porque além de ter a essência das minhas avós, Marieta mostra a força de uma mulher nordestina, né? A força que tem o sertão. E reafirma o empoderamento feminino. A gente brinca dizendo de que quando tudo era mato, né, no início de tudo, a gente não tinha noção de onde chegaria, sabe, da proporção que isso tomaria. E aí hoje eu digo que é muito mais do fazer teatral, vai além do fazer teatral. A nossa trupe, ela defende e trabalha com a sustentabilidade, né? Ela abraça projetos e causas sociais, que agora falando como uma estudante de serviço social, para mim, tá aí em volta e tá, né, tendo contato com a arte, com esse cuidado social, para mim é de extrema importância. Agora nós vamos conversar sobre a musicalidade do espetáculo com o Marcos Sarrazin, que atualmente é o diretor musical. Marcos, conta pra gente como está sendo a tua experiência como produtor e como está sendo o teu processo de criação das composições que existem, que compõem o espetáculo hoje. E ao longo dessa minha história, né, de músico e tal, de formar bandas e grupos, eu tive a oportunidade de ser chamado para fazer a sonoplastia de uma peça de teatro, de um grupo do curso técnico de teatro lá da ITDUFPA, que foi a minha primeira experiência com teatro, mas ainda sem participação nenhuma na composição das músicas, que já estavam prontas, né? Eu só tinha que executar essas músicas na hora certa e também disparar uma série de sons e efeitos. E foi aí que eu me despertei para esse universo à parte, assim, no mundo da música, né? E me veio essa liga de querer fazer trilha sonora, seja lá para o que fosse. Mas desde lá eu não tive a oportunidade de trabalhar com isso, né? Até que eu fui chamado para esse trabalho aqui com a trupe Vira Rumos, que já vinha trabalhando com a criação das suas próprias músicas. E pelo que eu vi, ainda não tinham definido bem os arranjos, a forma das músicas, as melodias. Então foi a oportunidade que eu vi de meter a mão na massa, nesse anseio que eu já tinha comigo. E assim foi, eu já estou trabalhando na criação de arranjos novos, para novas músicas, para esse espetáculo A Pena e a Lei, né? Geralmente os atores criam as letras e trazem uma ideia de melodia
E a minha função é lapidar e organizar essas ideias, além de criar os arranjos instrumentais, né, junto com os outros músicos que fazem parte desse grupo. A minha meta com esse trabalho é não só criar e tocar as músicas, mas também fazer um registro dessas músicas, gravar em estúdio, na intenção de criar e publicar um material totalmente inédito, que vai poder ser acessado nas principais plataformas digitais, por todos os públicos, e também para deixar para o grupo um estoque de material sonoro, como se fossem playbacks, né, que eles possam usar nos espetáculos quando eventualmente faltar algum músico, né, que acontece. Então, em resumo, é isso. Eu estou trabalhando bastante já e também estou realizando uma vontade artística que há muito tempo eu já vinha desejando realizar na minha carreira musical. Agora uma pergunta a Edielso Goiano, que é diretor e também integrante da trupe Vira Rumos. Edielso, na sua opinião, qual foi o maior aprendizado da trupe ao montar o espetáculo A Pena e a Lei? A Pena e a Lei da trupe Vira Rumos foi um processo que nos ajudou, nos auxiliou muito na consolidação do nosso grupo, e a gente tinha desde o começo que surgiu a ideia de montar esse espetáculo com a cultura popular, com a ideia de prestar um tributo às nossas ancestralidades, às influências que a gente recebeu do Nordeste brasileiro, essa cultura toda que tomou conta da Amazônia ao longo dos anos, com a migração do nordestino. Para a gente era fundamental pensar nesse mergulho, nesse universo, como uma homenagem, mas também como um reconhecimento da nossa identidade, que também é importantemente nordestina. Então, eu posso dizer que esse processo como um todo, ele hoje é a cara do Vira Rumos. A gente se tornou brincantes dessa cultura, a gente se tornou amantes desse fazer, esses elementos todos que nós brincamos, como o cordel, como a brincadeira dos fantoches, do boneco mamulengo, a criação das rimas, a musicalidade que está tão impregnada na gente. Mexer com todos esses elementos, mergulhar nesse universo foi um grande prazer para todos. E hoje a gente se reconhece reinventados e enriquecidos, porque a gente tem apropriação e se reconhece no meio dessa cultura como pessoas que tocam para frente esse fazer, essa aventura através da linguagem teatral e, enfim, reforçando a importância dessa cultura para todos nós. Oxe, minha gente, vocês gostaram desse podcast? Foi meio demorado, mas foi gostoso. E a gente falou, não foi? E a gente fala daqui, o povo escuta de lá. Essa coisa tecnológica é muito boa, né? A gente tem que ficar, não tem que ficar aglomerado, mas fica juntinho de alguma forma. É verdade, a distância segura, né? Mas a gente tem que agradecer também a esse grupo maravilhoso, né? Falar dos integrantes um pouquinho, né? Sim. Falar sobre Diogo Pinheiro, que fez Benedito. Falar sobre Tiago Lobo, que fez Vicentão. Falar da Juliane Stael, que fez Marieta. Falar da Bianca Brito, que fez a Cheirosa. Falar da Jéssica Brito, que é nossa instrumentista. Falar do Marcos Sarrazin, que é o nosso diretor musical. E em direção teatral, falar sobre Edielso Goiano. E na maquiagem da trupe, Vander Simões. Já que a gente tá falando de agradecimento, não pode esquecer também de agradecer um pouquinho ao Sesc, não é? É verdade, esse projeto maravilhoso, esse projeto virtual Sesc Cultura Convida. Eles criaram isso só pra manter ativa a produção artística. Oh, coisa maravilhosa. Coisa arretada que só. A Pena e a Lei da trupe Vira Rumos. Quem não viu tem que ver, viu?